Graça e paz a todos, eu gostaria de trazer essa passagem aqui para todos que vão ver esse vídeo, uma passagem importante que vai trazer sobre o comportamento de pessoas ímpias, pessoas não salvas e que até conhecem a palavra do Criador. Sim, é o que esse texto aqui vai dizer. Romanos, capítulo 1, aqui a partir do versículo 28 em específico, vai dizer características de bodes, de pessoas malignas, de pessoas não salvas, de pessoas ímpias. E aqui vai trazer comportamento dessas pessoas. Como é que elas agem, como é que elas são, vai dizer como é que é a disposição mental dessas pessoas e o coração dessas pessoas refletido no que elas falam, no que elas fazem, como elas agem. Então vamos ver? Quer saber? E aí depois que a gente lê, você vai ver. E você vai analisar então o comportamento de certas pessoas e você, com base na palavra, você vai ver se essa pessoa tem comportamento de salvo ou de ímpio, de condenado. Se achando salvo. Olha só. Verso 28, então, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, do Pai, do Criador, ou seja, a pessoa que despreza o conhecimento do Criador é a pessoa que sabe o que está na Bíblia, sabe o que o Criador está falando com ela e despreza, rejeita, não obedece, transgride a lei. Não obedece os mandamentos. Então ela despreza o conhecimento divino. O próprio Criador, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável. Quando você vê pessoas entregues a uma disposição mental, a um comportamento cotidiano reprovável, fora da Bíblia, fora das prescrições escriturísticas, não tem nada de evangelho nem de cristianismo. Essas pessoas praticam o quê? Para praticarem coisas inconvenientes. Pessoas que praticam coisas inconvenientes. Aqui abaixo agora do versículo 29, você vai ver que coisas inconvenientes são essas. Não é conveniente, é reprovável, é antibíblico, é anticristão, vamos dizer assim. Essas pessoas são ímpias, são bodes. O próprio Criador as entregou a esta disposição mental. Verso 29. Como é que são essas pessoas? Estão aí hoje no YouTube, no Telegram, em todo tipo de região, cheios de toda a injustiça. Não praticam justiça, praticam injustiça. Acusam os outros do que eles mesmos fazem, não julgam com equidade, não analisam as coisas de forma reta, justa, vivem de forma injusta, praticando a injustiça, sendo injustos. E uma outra tradução aqui vai trazer como iniquidade, cheio de toda iniquidade. Porque iniquidade e injustiça são um pouco diferentes na etimologia grega, mas é quase a mesma coisa. É viver como se não tivesse lei para obedecer. Então a pessoa é injusta e vive em injustiça, vive em iniquidade, cheios de toda iniquidade, de toda injustiça. Malícia, cheios de toda malícia. Eu acho interessante, um dia eu estava num vídeo explicando o Evangelho, falando verdades bíblicas, e no meu vídeo eu estava falando que a espada, porque a Bíblia fala, na Nova Aliança, nas cartas, principalmente de Paulo, fala que a Bíblia, a própria palavra, ela é uma espada, ela age como espada de dois gumes. Vai trazer ali nas passagens escriturísticas, né, a palavra da verdade, outras traduções, a espada da verdade. E aí você vê que a Bíblia é a espada de dois gumes. Ela corta como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão entre os ossos, enfim, né? A alma e tal, espírito e etc. E tal. Ou seja, significa que a palavra é viva e eficaz. Então eu falei no vídeo que o que eu estava pregando era a própria palavra, que ela cortava para os dois lados. Ou seja, a espada, ela tem fio dos dois lados, em cima tem o cume. Então ela corta tanto para quem vai ouvir quanto para mim.
E o simples fato de eu falar isso, que a espada estava cortando para os dois lados, pronto. Foi o suficiente para pessoas que se dizem crentes hoje, se dizem salvas hoje, nossa, eles amam tanto as pessoas, são tão cristãos, amam tanto que me perseguem todos os dias, tem que me difamar todos os dias e me caluniar todos os dias. Essas pessoas pegaram esse trecho do vídeo e começaram a dar risada. Nossa, o Rômulo, olha só, mas isso aí tá muito, né? E aí começaram a me chamar de gay, de viado, de bicho, não sei o quê, porque eu falei que a espada, a Bíblia, estava cortando para os dois lados. Você tem noção disso? E essas pessoas que fizeram isso se dizem cristãos. Se dizem filhos de Deus. Se dizem servos do Messias. Falam graça e paz para cá, a paz para lá. Gentinha boa, bom dia a todos. Oh, graça e paz, irmãos. Estão lá todos os dias cometendo difamações, humilhações, perseguições, calúnias, difamações com malícia. Coração cheio de malícia. Só conseguem olhar para o lado ruim, inventar doideiras e imaginar coisa que não existe. Malícia. Avareza e maldade. Eu achei interessante, muitas pessoas hoje, né, ficam inventando um monte de coisa para arrecadar, né? E na verdade, inclusive se trata das mesmas pessoas que me atacam, né? Esses dias teve um cara lá que pegou, fez várias lives e vídeos dizendo, vamos fazer aqui uma ajuda tal, solidária, né, para arrecadar dinheiro. E os caras começaram a criar lá uma ajuda solidária. Tá aí o link, não sei o quê. É para ajudar irmãos com necessidade. Pessoal, não vai ficar nenhum dinheiro para mim não, tá? É só para os irmãos necessitados. Espalharam esses vídeos em toda a internet, Telegram, rede social, YouTube. No meio do vídeo o cara pega e fala, não, no meio da live ele pega e fala assim, pessoal, é só para quem vai precisar, tá? Deus o livre ficar com esse dinheiro, não sei o quê. Passou um minutinho, no mesmo trecho, ele fala, na mesma live, ele fala assim, eu não vou, mas só se eu precisar mesmo, daí eu vou pegar o dinheiro para mim. Tu tá maluco. Cara, interessante, isso caracteriza estelionato, avarentos, maldosos. Dizem que é para uma causa, mas na verdade é para outra. Já está confessando que vai desviar o dinheiro. Se você abre qualquer tipo de ajuda solidária via Pix ou qualquer coisa, se você não destina o valor arrecadado para o propósito com o qual você criou aquilo ali, você pega para você, estelionato. E esses caras se dizem cristãos. Se dizem salvos. Parabéns. O que mais? Possuídos de inveja. Inveja, meu irmão, é o que domina a maioria das pessoas desse país. Aquela coluna que você está vendo aqui é uma coluna que era da minha mãe. E ela me deu. Eu reformei ela, pintei. Tava feinha, né? Tava suja, tava só o cimento de concreto, pesada pra dedéu. Ela tá longe de mim, tá uns 5 metros atrás de mim aqui. Parece que tá perto, né? Não, tá uns 5 metros atrás de mim aqui. Eu pintei e tal de dourado, ficou bonitinho. Por causa dessa coluna aqui, eu sou taxado de ser maçônico. Que eu sou da maçonaria. Por quê? Porque tem essa coluna aqui decorativa no meu quarto. Que a minha mãe comprou numa loja de flores. Sabe por que falam isso? Inveja. Não tem do que me atacar, tem que inventar coisa. Um ar-condicionado que tá lá, eu não posso ter. Pessoas já falaram assim, o Rômulo tá lá todo... tá fazendo lá com ar-condicionado, tem ar-condicionado dentro de casa, não pode. O Rômulo, sei lá, comprou um carro, não pode. Inveja pura, cara, impressionante. O Rômulo, ele tem aqui no canal Firmeza da Verdade mais de 500 mil inscritos, mas não é tudo bot. É bot que ele botou. Inventam isso porque são fracassados, que
como sabem que essas pessoas, eles mesmos nunca vão chegar a esse nível de seguidor em rede social, eles têm que mentir dizendo que são bots que tem aqui. Não, não é que são bots. É porque esse canal aqui, foi suspenso pelo YouTube. Ficou suspenso por 4 anos e meio. É lógico que caiu toda a relevância do canal. Então, claro, como eu publico vídeo aqui, dá 3 mil views, 4 mil views no máximo. Teve vídeos aí que deu 12 mil, né? Sobre o Apocalipse, alguns ali deu. As pessoas, não, o Romulo não tem 500 mil inscritos. Não, não, não. Então as pessoas fingem demência, né? Por causa de inveja. Possuídos de inveja. Então o Rômulo tem isso, o Rômulo tem aquilo. E agora recebi as últimas informações de hoje, de mais crimes cometidos contra mim. Pessoas dizendo, não, nós vamos fazer o Rômulo acordar às 5 da manhã. Esse parasita de internet. Então, assim, as pessoas são fracassadas e não podem ver ninguém ter mais sucesso do que elas, vamos dizer assim, e visam derrubar. Se depender de mim, eu vou derrubar o Rômulo Marasquim. Inveja. A pessoa ela não investe tempo em ela mesma se autoaperfeiçoar. Não. Ela investe todo o tempo dela para derrubar os outros. Inveja. Sabia que a inveja que está aqui, a malícia, a injustiça, tudo que está aqui é obra de ímpio? Sabia? Obra de filho do diabo. E aí, como não tem o que falar, como essas pessoas já ouviram isso, que estão morrendo de inveja, pegam lá, inveja do não, kkkk. Ou seja, negam o inegável. Só enganam trouxa. Homicídio. Qualquer um que odiar o seu irmão é homicida. E sabemos que nem homicida tem nele a vida eterna. É isso que a Bíblia fala. Ninguém precisa matar ninguém para ser considerado biblicamente um homicida, um assassino. Basta você odiar. Me odeiam tanto que vivem falando todos os dias nas redes sociais que eu tenho que sair do YouTube, sumir da internet, desaparecer das redes sociais e não aparecer mais em nenhum lugar. Esse é o nível dos cristãos. Se dizem cristãos. Se dizem salvos esses caras que falam isso. Eu pergunto, como que alguém que odeia é salvo? Aí eles têm que mentir. E falam, não, nós não odiamos o Rômulo. Não odeia não. Só falou, né, que quer me matar, que se me encontrar me mata, que é para vir atrás de mim, para dar um jeito na minha vida, pega um revólver e dá um tiro na minha cara. Só falaram isso, né? Não, mas não odeia não. É o que então? Você vive no mundo da lua? Ah não, desculpa, né? Eu tenho que lembrar, né, a frase. Estamos difamando alguém? Não, vocês não estão difamando ninguém, não. Contenda. Obra de ímpio. Obra de condenado. Contenda. Vive de contenda. Outra tradução vai trazer briga. Rivalidades. Pessoa não vive sem atacar alguém. Ela precisa atacar alguém porque essa é a natureza do ímpio. A natureza do salvo é edificar a igreja, é viver o evangelho. Logicamente, com suas falhas, com seus defeitos. Mas ele está ali, buscando arrependimento sempre. E crendo. O ímpio, não. O ímpio faz canal especificamente para atacar pessoas, para gerar contenda, para difamar, para gerar rivalidade, inimizades. Contenda. Coisa que o credor abomina. Obra de ímpio. Dolo. Cheios de culpa. Cheios de iniquidade. Pessoas que têm a má intenção. Dolo. Cheio disso. Cheio do quê?
Malignidade, são malignos. É só você ver o que sai da boca, é só você ver como sai da boca, é só você ver a intenção do coração da pessoa através das atitudes das mesmas. Malignidade. Tem nada de bondade, tem nada de benignidade, tem nada de paciência, nada de longanimidade, nada de mansidão. O contrário disso, malignidade, cheio de malignidade. Sendo o quê? Sendo o quê? Qual uma das principais evidências de um filho do diabo? Difamadores. Difamam. E pior, meu irmão. Hoje na minha vida, eu acabei de descobrir um nível que está acima disso aqui. Acredite se quiser. Está acima dos difamadores. São os difamadores que falam nas redes sociais com a maior cara de pau lambida. Assim, ó. Estamos difamando alguém? Vivem a vida perseguindo, atacando, mentindo sobre a vida alheia, caluniando, difamando e ainda tem a cara de pau de dizer: estamos difamando alguém? É o cúmulo do cinismo, cara. Teve um cara que me difamou, caluniou, perseguiu, mentiu, atacou, ficou humilhando, pegando imagem, fazendo montagem, espalhando na internet, assassinando a reputação. Desde agosto de 2025. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2026. Quase um ano, meu irmão. Quase um ano. E o cara tem a cara de pau depois de difamar todos esses meses seguidos, quase um ano, e falar assim: estamos difamando alguém aqui? Não. Não está difamando ninguém, não. A grama é azul. Continue crendo nessa lorota. Então é o cúmulo da hipocrisia, cara. Difamadores. Obra de ímpio. Comportamento de ímpio. E aí vai piorando. Verso 30. Caluniadores. Difamação é uma coisa. Calúnia é outra. Calúnia é uma coisa mais grave. Difamar alguém é crime. Calúnia é um crime um pouco mais agravante ainda. Calúnia é imputar a alguém um crime que a pessoa não cometeu. É você ficar acusando alguém de um crime que a pessoa não cometeu. Isso é calúnia. Eu estou, só para você ter uma ideia, sendo caluniado desde 29 de novembro de 2024. Até hoje sem parar. Até hoje sem parar. Quase que todos os dias. Por um monte de gente. Caluniadores. Quer saber, meu irmão, se alguém é realmente seguidor do Messias ou não? Veja essas obras aqui. Pega aqui o espelho da palavra e analisa a vida da pessoa. A pessoa passa ano inteiro caluniando o outro. E é salvo? Pera um pouquinho. Tá aqui. Caluniadores! Obra de ímpio. Acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu. Calúnia. E aqui está falando da prática reiterada. Então isso é grave, cara. Aborrecidos de Deus. Ou seja, essas pessoas odeiam o Criador. E o Criador também não ama elas. Outra evidência do ímpio. Insolentes. São insolentes. Irreverentes. Soberbos. Porque insolência e soberba é quase a mesma coisa. Então insolentes, soberbos, presunçosos, quase a mesma coisa. São orgulhosos, se acham os tais. Não, porque eu sou aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Soberbo. Sabe o que é soberba, irmão? A soberba foi o que causou a queda. Não é à toa que a Bíblia fala que a soberba precede a ruína.
obra de ímpio. Então você vê todos os dias, meu irmão, pessoas agindo dessa forma e se acham salvas. Peraí, tem coisa errada. Inventadores de males. Meu, sabe o que é isso aqui? Falsas acusações. Mentem sobre a sua vida. Mentem sobre os outros. São inventores de males. Eles inventam loucuras sobre os outros. Meu irmão, inventam que eu sou estelionatário, inventam que eu sou garoto de programa, já inventaram que eu ameacei garoto de programa, já inventaram cara, tudo que é tipo de horror. Inventam que eu sou agressor de criança, inventam que eu chamo criança de PUTA, inventam que eu tenho amante, inventam que eu sou gigolô, inventam, cara, assim, ó, inventam que eu sou o maior criminoso do Brasil. Cara, eu ouço assim coisas bizarras de pessoas que se consideram salvas. É isso que eu acho o mais impressionante. Você vai ver aqui embaixo. Desobedientes aos pais. Por quê? Porque isso aqui é uma evidência. Imagina, meu irmão. Pessoas que são assim, óbvio que não vão obedecer pai nenhum, né? Insensatos, verso 31, que é outra tradução para tolos. São insensatos. A Bíblia fala que o tolo se apressa ao falar, né? Muita gente ainda vai responder por isso. Insensatos são tolos. Nem sabem o que estão falando, de tão ignorantes que são. Para não é burro, que insensato é burro. Na linguagem de hoje. São burros. Imagina, cara. Pessoas aí, né, meu, que vivem, por exemplo, teve um cara aí, um tempo atrás, que... rapaz, tanta coisa. O cara pegou lá, começando a fazer vídeo no YouTube, né? Dizendo que ele é apenas um pai de família. Ele é só pai de família. Não tem ninguém querendo matar o Rômulo, não. O cara tá indo em pessoas... e publicando, não tem ninguém mandando matar o Rômulo não, querendo matar o Rômulo não, nós somos pai de família aqui, o Rômulo é um criminoso. Burro. Não somos cabeça de quadrilha, não. Não é não. Teve um cara esses dias só que pegou um vídeo de uma medida cautelar em segredo de justiça que somente as partes poderiam ver, o advogado e o juiz. O cara pegou isso, baixou o áudio e jogou na internet. E depois disse, não estamos cometendo crime nenhum, não. Não, cara, não tá não. Tu só é um burro, um insensato. Para cumprir esse texto aqui. Pérfidos. Vamos ver aqui. Ou seja, não cumprem a palavra. Não tem promessa, eles quebram as próprias promessas. Tá? Eles não têm palavra própria, são desleais, pérfidos. Não são fiéis. São traidores, outras palavras. Sem afeição natural e sem misericórdia, são malignos, cruéis. Não têm empatia, não são capazes de se colocar no lugar do outro. Esses dias eu vi um cara aí, covardão, que persegue, inclusive, mulher na internet, querendo processar a pessoa e tal. A pessoa é norte-americana e o cara do nada encasquetou, inventou da própria cabeça que ela era uma imigrante ilegal e ele, já sabendo que essa pessoa tinha filhos menores, para cuidar, inventou de acusar a pessoa na internet e querer processar e falar assim, não tô nem aí pro teus filhos não, tu vai voltar pro Brasil através de processo judicial porque tu é uma imigrante ilegal, não tô nem aí pros teus filhos. Sem misericórdia. Cruéis. Eu cuido da minha mãe, ajudo minha mãe, minha família, meu pai. Esse mesmo cara, covarde, disse que quer minha prisão, que quer me prender, quer me ver na cadeia, que vai fazer de tudo para me ver atrás das grades, me processar, já está me processando inclusive, quer 30 mil reais num processo.
sendo que foi ele que começou a me atacar. É bizarro. E falou: o Rômulo disse que cuida da mãe dele, né? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí pra mãe dele. É isso aí. Sem misericórdia. Malignos, cruéis, filhos do diabo, obra de ímpio. E aqui está a prova. Verso 32. Quem essas pessoas são? Tu acha que aqui está falando de ímpio? Lá é assumido? Não. É ímpio que se acha salvo. Ó. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Eles conhecem o que está escrito, sabem que o juízo do Criador vai vir. E não estão nem aí. Por quê? Porque são bodes, meu irmão. São filhos do diabo. Eles conhecem, meu irmão, os filhos do diabo conhecem a sentença do Criador. Os demônios conhecem, o próprio diabo conhece. E mesmo assim, agem dessa forma. Conhecendo eles conhecem. Então não é um ateu aqui. Não é alguém que não conhece a palavra. É alguém que conhece. É um pseudo-crente. É um falso profeta. É um bode. Alguém que se acha salvo, mas não é. Uma virgem nécia. Uma porca lavada. O cão que volta ao próprio vômito. Falso mestre. Falsos cristãos. É isso que são. Eles conhecem a sentença do Criador. Conhecem o que está na Bíblia, irmão. E sabe como é que eles agem? Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, e eles sabem disso. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabem de todos os crimes, difamações, calúnias e injustiças que fazem com as pessoas, e mesmo assim aprovam os que vivem dessa forma, os que assim procedem. Eles não só praticam isso, como também aprovam, concordam e dão amparo e apoio a quem assim também vive, assim também procede. Vai tudo pro lago de fogo, meu. Rômulo, você está dizendo quem vai ser salvo. A Bíblia está dizendo. São passíveis de morte os que praticam outra coisa. Mas não adianta falar para bode. O bode não é capaz de entender. Esse vídeo aqui é para você, meu irmão, que é ovelha. Para você saber quem é quem. Analise o comportamento das pessoas na internet. Analise o que estão falando. Analise com quem eles estão juntos. Esses dias eu vi. Esses mesmos caras que se dizem cristãos, filhos de Deus, juntinhos, acumulados, com quem diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Espera um pouco, cara, tem coisa errada aí. Acumulados com quem chama criança de PUTA, de quem chama bebês recém-nascidos de PUTA. Então é lógico que tem muita coisa errada aqui. E o que eu descobri as últimas nos bastidores, não vou nem falar aqui. Vou deixar que os meus processos judiciais falem por mim. Só digo uma coisa, vai ter muita gente que vai ter que provar muita coisa e não vai conseguir. E prepara o bolso. Isso aqui é para você que acompanha o canal, para você analisar os frutos, as obras das pessoas. Veja como as pessoas estão se comportando hoje na internet. Veja como as pessoas hoje estão se comportando na vida. E aí você vai ver. Essa passagem aqui é só uma, tem muitas outras. Muitas outras. Essa passagem aqui está falando muito também da hipocrisia daqueles que se dizem salvos, mas não são. Em outras traduções,
vai trazer outras palavras, né? Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas... Peraí. Voltou para o versículo lá embaixo. Vamos para o 28 de novo. Vou ler aqui em outras traduções para você ver. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Eu tenho 50 de braço, eu levanto 200 e não sei quantos quilos na remada. Até hoje eu queria ver isso aí, né? Porque eu sou teólogo, você não é, todo dia tem que se autovalidar, é impressionante, e acusar os outros daquilo que ele mesmo está falando, porque os outros têm que se validar, ele que se autovalida, não, ele não está se autovalidando, é impressionante. Então sim, são pessoas realmente muito cristãs. Inventam maneiras de fazer o mal. Tem que pegar a imagem das pessoas, modificar com uma IA, jogar na internet e difamar, humilhar, dizer que a pessoa é bicha, é gay, é isso, é aquilo. O que mais? Além disso ser crime, apenas só evidencia quem são, filhinhos do diabo. Desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Isso aqui é obra de ímpio, comportamento de filho do diabo. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Conhecem a palavra. Está falando aqui de pseudo-crentelhos. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem, meu. Isso aqui foi escrito há 2 mil anos atrás, quase. Estamos vendo cabalmente hoje. Isso que é grave. Por quê, meu irmão? Porque não há nada novo debaixo do sol. Simples assim. O comportamento é muito simples e fácil de detectar um filho do diabo. Esse é o comportamento aqui. Então você quer identificar? É assim. E aqui, meu irmão, para você, pare de acompanhar pessoas que não vão te acrescentar em nada. Sempre busque aprendizado real, conhecimento real. No momento que você vê calúnia, ódio gratuito, inveja, hipocrisia, maledicência, ignorância, burrice, insensatez, mentira, fofoca, meu, cai fora. Você está perdendo o tempo da tua vida, cara. Que é uma das coisas mais valiosas que você tem. O fim dessas pessoas é a condenação. É a condenação. São filhos do diabo que se acham salvos. Bodes, por isso que a Bíblia chama de bodes. E eles acham que serão salvos. Essas pessoas, meu irmão, o bode, ele é aquilo que está descrito em Mateus 7 e em Mateus 25 também. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Curamos em teu nome? Fizemos milagres em teu nome? Ou seja, abre-nos a porta. As virgens nécias vão dizer na parábola. E fechou-se a porta. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, estive enfermo, sem roupa, não me visitastes. Quando? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos que creem em mim, a mim deixou de fazer. Eu acho impressionante. A igreja
os salvos mesmo, que precisam de edificação, de ajuda, não são ajudados. São acusados por esse grupo de pessoas. São difamados, são caluniados, são perseguidos, são humilhados. Esse grupo de pessoas que se diz cristão, tem um grupo na internet que se diz salvo, se diz filho do Altíssimo, seguidor do Mestre, né? Ao invés de conseguir enxergar a verdade, não é capaz. Ao invés de ajudar a igreja, não, ajuda aqueles que cometem crime. Defende aqueles que cometem crime. E não só defende, mas aprova os crimes que os outros cometem. Por quê? Porque cometem as mesmas coisas. E por quê, meu irmão? Porque são filhos do mesmo pai, do diabo. É lógico que a luz não tem comunhão com as trevas. Então eles precisam zombar, humilhar, perseguir, difamar, caluniar quem está na luz. A árvore que dá bom fruto, jogam pedra. Por quê? Porque eles são árvore que não dão fruto bom, dão fruto mau. Essa é cortada e lançada ao fogo. Mas na cabeça deles estão tão cegos que não percebem isso. Para eles, tudo que eles discordam é do diabo. São criminosos. Por quê? Diversas coisas. Ignorância, burrice, cegueira espiritual e por serem filhos do diabo desonestos. Tudo isso junto, mano. Mau caráter. É lógico, as trevas não são capazes de compreender a luz. Então eles têm olhos preconceituosos, cheios de malícia. Imagina, meu, um cara que pega, e eu estou falando da Bíblia, falando que a espada ela corta para os dois lados, eu no momento de uma explicação bíblica, quando eu cito isso no sentido de você ouvir, está cortando. Eu estou falando, mas também está vindo para mim, está cortando em mim também. O cara pega e entende que isso aí é, como é que é? É baitolice, que coisa mais de viado, de gay, então o Rômulo corta para os dois lados. Um cara que se diz cristão e fala uma coisa dessa, cara, nunca se converteu. Cheio de malícia. Malícia. É impressionante, cara. Então eu sou chamado de fanboy, eu sou chamado de que fumo maconha, fumaça de maconha. Você vai ter que provar isso, fulano, e a hora vai chegar. Você vai ter que... Como é que é? Eu sou chamado de... Eu faço dança de polidense, porque eu sou um garoto de programa. O que mais? Eu sou estelionatário, eu sou criminoso, eu sou agressor de criança. O que mais, cara, que eu sou? Tudo isso que eu falei para vocês aqui são ditos cristãos que falam. Eu pergunto, cara, que tipo de evangelho essas pessoas ouviram? Que cometem essas barbaridades horrendas e se acham salvos. Isso é uma vergonha, cara. Sabe por quê? Qualquer pessoa que cometeu qualquer coisa, o assassino, o ladrão que estava ao lado do Messias na cruz, ele se arrependeu ali e foi salvo. Sabe o que acontece com essas pessoas aí de hoje que se acham salvas? Nunca se arrependeram. Então, nunca foram salvas. São pessoas que vão continuar cometendo essas coisas, se achando salvas, acusando os outros, como o diabo acusa, do grego diabolos, caluniador, acusador e tudo mais. E vai ficar por isso. Vai chegar no finalzinho, Lago de Fogo, mas o que aconteceu? Mas eu acreditava em Jesus. Eu acreditava? Mas pera um pouquinho, cara. Você viveu a vida inteira acusando, caluniando, mentindo, despejando sua malícia, sua injustiça, vivendo em iniquidade. Seus hipócritas. Sabe qual a marca do ímpio, meu irmão? Hipocrisia.
Eles vivem acusando os outros do que eles é que fazem. Ainda tem a cara de pau de se achar os donos da razão. Eu acho impressionante, cara. Eu acho isso impressionante. Mas o Criador tudo sabe e aquele dia do julgamento está próximo. Muito próximo, e é ali que nós vamos ver, realmente, o justo juiz fazer justiça. Eu tô louco para que esse dia chegue para amanhã. Aí sim, o negócio vai ficar bonito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. O YouTube não notifica todos, então é necessário que você clique aqui no sininho de notificações e marque para receber todos os vídeos. Deixa o like, porque o YouTube tende a desinscrever pessoas que não dão like, não assistem o vídeo até o final. Me siga nas redes, Romulo Marasquim, no Telegram, Instagram, link primeiro comentário fixado no topo. Até a próxima. Que Deus abençoe.